É segunda-feira, várias demandas para cumprir dentro do DP e de repente você se depara com um empregado que precisa se afastar pelo INSS. E agora? Eu sou a Lilian, me dedico diariamente a entregar conteúdo gratuito lá na minha página do Instagram, no @coisasdrh, e constantemente aqui no YouTube também. E se você também deseja aprender a executar os cálculos de DP na prática e atuar na área com segurança, você está no lugar certo. Pois é isso que a gente vai ver aqui hoje, muito conteúdo e muita prática. E nesse vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas sobre um processo que gera bastante dúvida dentro do DP, que é o afastamento pelo INSS. Para aproveitar todo o conteúdo que está aqui por vir no canal, já se inscreve agora antes que você se esqueça e curte esse vídeo. Assim eu consigo saber se esse conteúdo te interessa e eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? Bem, existem vários tipos de atestados dentro do departamento pessoal, de afastamentos, mas nesse vídeo de hoje aqui a gente vai falar sobre o afastamento pelo INSS. Aqui no canal já tem um vídeo que eu trouxe sobre atestado, as principais características que você precisa saber. Então depois você procura aí e dá uma olhadinha nele, que é bem importante também. Nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre como é que funciona o afastamento do INSS e o que você precisa entender, principalmente para não bater aquela dúvida na hora que for fazer lá no dia a dia no departamento pessoal. Por que você precisa saber, como é que funciona o afastamento do INSS? Para evitar da empresa pagar coisa indevida para o empregado, do empregado também ser prejudicado no momento que ele se afasta, que ele apresenta ali um atestado de mais de 15 dias, que aí vai para afastamento. Vou contar para você a história da minha mãe, A minha mãe já é aposentada, tempos atrás ela ficou 90 dias, se não me engano, de afastamento, e ela veio me perguntar como é que era, porque ela não estava acreditando no que o DP da empresa onde ela trabalhava estava dizendo. E aí eu expliquei que estava correto. Como ela já era aposentada, ela não iria para o INSS, Ela ficava afastada nesse período ali de atestado. Os 15 primeiros dias são pagos pela empresa e o restante ela ficava sem receber, porque ela já recebia o benefício da aposentadoria. Então isso aí é um ponto importante que vai impactar no afastamento de INSS, que é a situação do empregado, mas a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. É importante a gente saber, porque assim, já teve uma situação que aconteceu em uma empresa que eu trabalhava, que a empresa não orientou o empregado e depois ela pagou todo o período dele de afastamento, que era mais de 3 meses, porque ele não tinha feito a perícia. Então foi constatado que foi um erro mesmo da empresa, embora a responsabilidade de agendar a perícia é do empregado, mas a empresa precisa orientar, porque eles não sabem, Então aquilo ficou perdido lá no meio de tanto processo, tanta rotina, e ele foi prejudicado. Então a empresa, para não prejudicar o empregado e tudo mais, arcou com todo esse período. Mas o devido, correto, pela lei, seria apenas os 15 primeiros dias de afastamento. Então olha só o prejuízo, que isso gerou para a empresa, porque ela teve que pagar devido a uma falta de conhecimento, uma falta de organização. Então é muito importante a gente conhecer acerca desse processo, que é um dos infinitos processos aí que a gente tem dentro do departamento pessoal, que é o afastamento pro INSS, pelo INSS, para não prejudicar nem a empresa e nem o empregado. A empresa, por quê? Ela tem que pagar só os 15 primeiros dias, quando o atestado é acima de 15 dias, e o empregado também, porque se ele não for atrás da perícia, de fazer o afastamento, de encaminhar tudo certinho, ele não vai receber, vai ficar aquele período ali. Então, prejudica tanto a empresa, tanto o empregado, se o DP não estiver bem preparado para orientar. Além disso, é importante para você executar e saber fazer esse processo, um afastamento, em qualquer empresa que você vier a trabalhar, porque o processo vai ser o mesmo em todos. Então, você precisa conhecer, saber a base legal, saber o que diz a lei, para entender como proceder independente da empresa que você está hoje. E é importante você saber que você não vai aprender isso na faculdade, É só na prática mesmo, Mesmo que você não tenha nenhum caso, você já vai estar preparada se acontecer isso, Na faculdade eu aprendi apenas sobre a questão do atestado, mas e depois? O que eu tinha que fazer, Para quem eu encaminhava? Como é que eu tinha que orientar? Isso aí a gente não aprende, infelizmente, na faculdade. E também é uma grande responsabilidade, porque isso vai mexer no bolso do empregado e também evita custo aí desnecessário para a empresa, porque pensa, eles tendem a desconfiar, a querer informação, a querer saber se realmente está certo, se ele só vai receber depois que ele fizer a perícia.
Então a gente precisa estar muito bem preparado para tirar as dúvidas dos empregados nesse tipo de afastamento, assim como nos demais processos, mas aqui hoje a gente vai falar especificamente dele. Então eu vou te dar algumas dicas sobre esse afastamento que vão facilitar no momento que você se deparar com um caso desse. Primeira dica é conferir os dias de atestado, A empresa, ela precisa pagar apenas os 15 primeiros dias. Então, se o empregado vier com um atestado de 60 dias, você já tem que estar preparado para saber que a empresa só vai pagar 15 dias, o restante ele vai ter que fazer a perícia no INSS. Se ele não for aposentado, não receber outro benefício da Previdência, e ele recebe a partir do momento que ele faz a perícia. Então, isso é muito importante. Primeiro passo, é conferir os dias de atestado. E é importante também saber que dentro do período de 60 dias, afastamentos, que acontecerem nesse período também somam ali nessa questão de 15 dias. E não precisa ser o mesmo CID, que é o código lá da doença. Precisa ser apenas a mesma doença relacionada. Então tem que ficar muito atento a isso. Essa é a nossa segunda dica, Conferir se teve algum atestado pelo mesmo motivo, pela mesma doença dentro do período de 60 dias, porque isso vai contar. Inclusive, quando você cadastra no sistema, tem sistema que avisa, A maioria dos sistemas avisa, o funcionário já teve mais um atestado dentro de 60 dias. Verifica, eles dão um alerta, assim. Então os sistemas, alguns que eu trabalhei traziam essa mensagem e é muito importante a gente ter esse controle, tá? Porque às vezes ele apresenta um atestado de 10 dias aqui, daqui a pouquinho um atestado de um dia, daqui a pouquinho um atestado vai somando, se dentro de 60 dias somar ali os 15 dias, mais de 15 dias tem que ir para o INSS para afastamento. A terceira dica é orientar o empregado a agendar a perícia, Tem que explicar, Tem empresa que agenda, tá? Mas a responsabilidade é do empregado, porque pensa se assim você esquecer, Como foi o caso ali desse que eu citei, Que a empresa, acabou se perdendo o processo e o empregado não fez a perícia. Então, assim, qual que é o papel do DP? É orientar o empregado como é que tem que ser, Em algumas empresas que eu trabalhei, a gente tinha uma cartilha, assim, com todas as orientações para onde ele tinha que ligar, como é que ele tinha que fazer. Não tem problema se ele tá lá no RH, por exemplo, lá no DP, e você agendar com ele ali na hora, ajudar ele, tá tudo bem. Mas a responsabilidade é do empregado. Se é uma empresa pequena, você consegue controlar isso, você quer assumir essa responsabilidade, tudo bem, mas tem que saber, que se der um problema, vai sobrar para a empresa. Então, é importante o DP atuar como um consultor, orientar o empregado, Geralmente eles fazem certinho se a gente orienta, tá? Porque impacta no bolso. Então, o empregado quer receber também, ele quer resolver isso o quanto antes. Mas cabe ao DP orientar certinho e cobrar também como que foi o resultado, até quando ele vai ficar afastado, fazer o acompanhamento desse processo. Acompanhar o processo é muito importante, Você precisa ficar de olho, porque um benefício, por exemplo, com a espécie 31, é um benefício normal aí da Previdência. Agora, já um com 91 significa que ele tem estabilidade, tá? Então, se ele tem estabilidade, se foi relacionado ao trabalho, ele tem estabilidade de 12 meses após o retorno ao trabalho. Então, tudo isso a gente precisa acompanhar. Lá no DataPrev, a empresa consegue, fazer esse acompanhamento, como é que faz para consultar, até quando que ele tá. Depois que ele faz a perícia, aparece lá o relatório dos últimos 18 meses, as pessoas que tem, alguma informação na Previdência, aparece lá e a empresa consegue acompanhar o processo por ali. Mas mesmo assim é importante manter o contato, com o empregado pelo WhatsApp, por e-mail, ligação, para a gente ir acompanhando, para não deixar, por exemplo, ele acabar o afastamento, não fazer o exame de retorno e não retornar ao trabalho. Então precisa ficar atento a acompanhar esse processo. Sempre que o afastamento é superior a 30 dias, precisa fazer o exame de retorno ao trabalho, Principalmente esses afastamentos aí de INSS, porque geralmente aconteceu alguma doença, algo do tipo, então precisa fazer o exame de retorno para ele poder retornar. Então, por isso que a gente tem que acompanhar o processo, tanto no DataPrev como manter o contato ali com o empregado, para que não perca o prazo e ele não entre, por exemplo, na folha. Vamos supor que o afastamento acabe no dia 15 e a gente fechou a folha e ele não recebeu lá no 5º dia útil. E você nem sabia que ia terminar ou tudo mais. Então,
é importante acompanhar, né? Eu indico sempre fazer um acompanhamento mensal. Então, por exemplo, lá no dia 20 de junho, vou começar o meu fechamento de folha. É um exemplo, né? Depende da data de cada fechamento de empresa. Mas vamos supor que lá no dia 20 eu vou fazer a consulta, ver todos os afastamentos. E aí já tem lá que vai acabar no dia 5 de julho um afastamento de uma pessoa. Então eu já tenho que deixar no meu radar que vai acabar no dia 5, não para ver só lá no dia 20 do mês seguinte. Não, eu tenho que me antecipar. Aí eu vou agendar o exame, aí eu vou ver com a pessoa se ela vai prorrogar o benefício ou não. Então tudo isso a gente tem que estar antenado para evitar retrabalho e problema na folha de pagamento. Sempre que surge um afastamento, se você desconhece o processo, você fica insegura, né? Com medo de fazer algo errado. Mas assim como tudo praticamente no DP, o nosso trabalho ele é pautado na legislação. Por isso que é tão importante dominar e conhecer esse processo. Eu, por exemplo, poderia ter ficado insegura com relação àquele empregado, né? Mas pelo contrário, eu fiquei ainda mais cautelosa e preocupada. Eu implementei conferências e controles para que não ocorresse mais erros daquele tipo. Normalmente, esse é um processo que gera bastante medo e dúvidas no empregado. E a pessoa que vai dar todo o apoio para ele nesse momento é o DP. Então é imprescindível que o profissional de DP saiba executar esse processo na prática e com segurança. Bem, já estamos chegando ao fim desse vídeo de hoje e eu quero saber se esse conteúdo te ajudou, se você ficou com alguma dúvida ou ainda se você quer ver algum outro conteúdo por aqui, deixa seu comentário logo aqui abaixo do vídeo, que esse é seu espaço para se comunicar comigo e eu tô sempre por aqui vendo tudo que é comentado, tá? De verdade, eu espero que esse vídeo de hoje tenha feito sentido para você, que eu tenha cumprido a minha meta aí de te ensinar um pouco da prática e ter segurança, né, nos processos do DP. Se você gostou, deixa seu like e eu te vejo no próximo vídeo.